Bom, galera, vamos mais uma questão da Petrobras de 2023. Bom, ele basicamente aqui ele apresenta dois circuitos, circuito 1 e circuito 2, e ele informa que L1 e L2 são lâmpadas incandescentes de filamento, e aqui nesse item ele fala que no circuito 1, se as resistências L1 e L2 forem iguais, então a intensidade luminosa de L1 será maior que L2. Bom, mas o que define o brilho de uma lâmpada? No caso, para lâmpadas incandescentes, seria a potência, né? Então nós temos aquela fórmula clássica da potência, que a potência elétrica é a corrente elétrica ao quadrado vezes a resistência. Mas no enunciado, ele diz que as resistências são iguais. Então, beleza. E a corrente elétrica? Bom, a corrente elétrica, perceba que pelo princípio de conservação da carga, a mesma corrente que passa aqui, ela tem que percorrer pelo mesmo caminho. Por quê? Porque não tem onde ela se perder aqui. Princípio de conservação da carga. Tá? Então, a corrente elétrica, a mesma corrente elétrica que sai aqui, é a mesma corrente que percorre aqui. Tá? Então, a corrente elétrica também é a mesma. Bom, se a corrente é a mesma e a resistência é a mesma e o que define o brilho para lâmpadas incandescentes é a potência, bom, eu posso garantir que as potências são iguais, porque se eu for fazer uma conta, vai dar o mesmo valor, mesma resistência, mesma corrente. Então eu posso dizer que P1, a potência da lâmpada 1, é igual à potência da lâmpada 2. Então, na verdade, se as lâmpadas, se L1 e L2 forem iguais, se a resistência de L1 e L2 forem iguais, a intensidade luminosa serão iguais, tá? Então essa questão está errada. Se eu tivesse resistências diferentes, aí sim, eu teria potências diferentes e intensidades luminosas diferentes. Então a conclusão física é o quê? Mesma potência dissipada, mesmo aquecimento do filamento, mesma intensidade luminosa. Beleza? Nesse item aqui, no circuito 2, se L1 queimar, o funcionamento de L2 será interrompido. Galera, a corrente elétrica ela percorre esse caminho, aqui ela encontra uma bifurcação. Então uma corrente ela percorre por cá e uma parte da corrente também vem para cá. Se eu eliminar essa parte aqui, no circuito 2 vai ficar igual ao circuito 1. Tá? Vai continuar percorrendo a corrente aqui, ou seja, eu vou continuar tendo um caminho fechado para a corrente elétrica, o que define o circuito. Então, eu ainda vou continuar tendo um circuito, tá? Então, não. Então, se L1 queimar, L2 não será interrompido. Diferentemente, se fosse o caso de eu ter, caso não tenha L1 aqui, mas o L1 fosse aqui, ó, em série. Se L1 queimasse, aí sim, não teria essa corrente aqui. A corrente se interromperia aqui e não teria mais o circuito fechado. Mas não é esse o cenário, então por isso essa questão está errada, tá?